Olá pessoal, vou estar resolvendo com vocês mais um exercício em teoria das estruturas 1. Dessa vez a resolução é de um pórtico composto. Então, em um pórtico composto, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é procurar nossa estrutura que tem estabilidade própria, ok? Como só temos apoios fixos aqui, então a estrutura que tem estabilidade própria que a gente vai ter que procurar é um triarticulado. Bom, acho que aqui não tem muito segredo, né? Tá bem tranquilo de achar o nosso triarticulado, que seria esse aqui. Então, vou sublinhar aqui. Esse aqui é o nosso pórtico triarticulado e o nosso pórtico dotado de estabilidade própria. Temos aqui GH até o ponto A. Ok? Aí temos essa rótula chegando aqui no nó C. E esse é o nosso pórtico com estabilidade própria. Então é nessa estrutura que a gente vai apoiar as outras estruturas que não têm estabilidade própria. Então vamos achar quais são essas outras estruturas e qual vai ser a nossa sequência de cálculo. Então iniciando aqui, analisando essa outra parte, aqui do ponto I. Então temos o apoio fixo, vamos seguindo aqui, temos uma rótula no ponto E. Então, se temos um apoio fixo e uma rótula, a gente tem que procurar um outro apoio fixo ou uma rótula na qual a gente possa substituir por um apoio fixo. Então, varrendo a estrutura, a gente chega nesse ponto D. Esse ponto D é uma rótula de 3 barras. O que isso significa? Significa que esse nó D ele funciona como tendo duas rótulas distintas, tá? Então, uma rótula de n barras em um certo nó faz com que esse nó se comporte como tendo n-1 rótulas distintas, ok? Então, uma rótula de 4 barras faz com que o nó que ela está sendo aplicada tenha 3 rótulas distintas. Então, a gente acha que o ponto D, e nesse ponto D, nessa rótula D, a gente substitui por apoio fixo, tá? Então, eu vou fazer um esbocinho aqui embaixo, só para demonstrar, mas depois eu vou desenhar bonitinho para a gente ver como que fica. Então, temos aqui um apoio fixo, e aqui na rótula D, a gente vai substituir por outro apoio fixo. Ok, só que como eu falei, a gente substituiu só um apoio fixo. Só que ela tem duas rótulas. Então, se eu substituo um, fica sobrando uma rótula ainda. Ok, aí vamos analisar o que sobrou. Temos aqui no ponto D uma rótula, aqui outra rótula e aqui outra rótula. Bom, vamos ver a possibilidade de substituir apoios fixos. A gente pode substituir um apoio fixo aqui? Pode, porque essa rótula ela transmite esforço normal e esforço cortante, e substituindo por apoio fixo aqui não vai mudar nada, ela vai continuar transmitindo esforço normal e esforço cortante, desde que a gente transmita para cá, para esse ponto, quando a gente for resolver essa última estrutura aqui. Ok, então aqui a gente pode substituir por um apoio fixo. Beleza, vamos ver se a gente pode substituir essa aqui por um apoio fixo. Bom, a gente vai ficar com um apoio fixo aqui, um apoio fixo aqui, e vai ficar com essa parte, essa outra parte rotulada, não faz nem sentido, né? Então essa daqui continua sendo rótula. E aqui, finalmente, a gente substitui por um apoio fixo, ficando assim com um pórtico triarticulado. Um pórtico triarticulado é isostático e tem estabilidade. Então, esses esforços que a gente obtém aqui, a gente vai transmitir para esse ponto B, e os esforços que a gente obtém aqui, a gente vai transmitir para esse ponto F, ok? Então, ele vai ficar aqui transmitindo para cá, e essa aqui vai ser a nossa primeira estrutura e a nossa estrutura com estabilidade própria. Então, qual vai ser a nossa sequência de resolução? Essa aqui primeiro, essa aqui vem por segundo e essa aqui vem por terceiro. Beleza? E vamos ver o que a gente tem. Eu vou fazer aqui mesmo. E depois eu vou desenhar separado cada estrutura com cada carregamento para que a gente possa calcular, tá? Então vamos ver o que a gente tem nessa primeira estrutura. Nessa primeira estrutura, a gente tem 5 toneladas força aqui. E nós vamos ter aqui uma parcela desse carregamento distribuído, tá? Então vamos ter aqui uma parcela de carregamento distribuído aqui. Ok. Aí, nesse ponto aqui, além desses esforços que vão estar sendo transferidos aqui para essa rótula, nós temos uma parcela também, né, porque vai cortar aqui. Então, a gente vai ter uma parcela desse carregamento distribuído, atuando aqui, e mais nada, né? Aí, só vamos ter as forças que são transferidas para cá. Beleza, nessa outra parte do pórtico, nós vamos ter todo esse carregamento distribuído. E não podemos esquecer que aqui eu corto e fico um pouco com essa
parcela aqui desse carregamento distribuído atuando no eixo Y, né? Então, eu vou ter aqui também um carregamento distribuído daqui até esse ponto aqui. Perdão, não é desse ponto aqui, né? Ele vai até aqui, mais ou menos onde estava a rótula aqui. Então, vai até aqui, ok? E aqui eu vou transferir os esforços nesse ponto aqui. Vou transferir os esforços obtidos aqui. E aqui vou transferir os esforços obtidos aqui. Então, essa vai ser a nossa sequência de resolução. E esses vão ser todos os carregamentos. Agora, eu vou desenhar cada estrutura bonitinha com os carregamentos, com as distâncias. E a gente vai resolver separado e depois juntar tudo. Vamos até resolver os diagramas de esforços solicitantes em cada uma dessas partes. E depois, ao final, vamos juntar tudo e ver como que ficou o diagrama final dessa estrutura. Então, pessoal, temos aqui nossa estrutura já desenhada com suas incógnitas no ponto D e no ponto I. Então, vamos conferir ali. Temos uma força de 5, ok, força de 5, ponto I. Uma distância aqui de 3,5 mais 0,54. De 2 até o apoio fixo, aqui até a rótula, que seria o nosso apoio fixo, ok. De 1 até aqui a outra rótula. E temos uma parte do carregamento distribuído atuando aqui. Esse carregamento distribuído tem uma altura de 1 tonelada força por metro, aplicada aqui em 4 metros. Ok, então temos aqui a nossa estrutura e só resolver ela e fazer os diagramas. Então, analisando essa estrutura aqui, o que a gente pode descobrir já de cara? Esse valor do HI, que seria a reação horizontal aqui no ponto I. Por quê? Porque se eu fizer somatório de momentos com relação ao rótulo escolhendo essa parte de baixo, esse RI não vai entrar. Vai ficar só o HI de incógnita, temos 5, então a gente descobre esse HI. Então é isso que a gente vai fazer. Somatório de momentos com relação ao ponto E igual a zero. Define o sentido como sendo positivo. E vou colocar aqui lado direito. Ok? Só para indicar que, na verdade, a gente está pegando esse lado direito aqui. Ou pode ser para baixo, enfim, como você quiser. Ok, esse lado direito aqui. Então, o que a gente tem? Temos esse HI girando em sentido horário, então positivo. Então, HI vezes, temos 4, 6, 7. Aí menos 5 vezes a distância até o ponto E na vertical, que seria 3. Tudo isso igual a zero. Então, o HI ele vai ser 15 dividido por 7, que dá 2,1429 tonelada-força. Com o valor de HI descoberto, a gente pode descobrir o HD. Bom, temos HD para cá. Se a gente tem 2,1429 para cá e temos 5 para cá, então a resultante vai dar no sentido de 5 e vai ter o valor de 5 menos o HI. Bom, então esse HD está no sentido errado, né? O sentido certo dele seria para cá, então. Ok, então HD, como a gente acabou de ver, é 5 menos o valor de HI, que seria 2,1429. É de caneta vermelha mesmo. Então, HD ele é igual a 2,8571 tonelada-força. Ok, com esses dois valores descobertos, a gente pode fazer somatório de momentos com relação à rótula aqui, pegando esse lado da estrutura, que a gente vai ter só o RD de incógnita. Temos esse valor, temos esse aqui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Somatório de momentos com relação à rótula. Agora, não mais pelo lado direito, mas sim pelo lado esquerdo. Vamos ter RD vezes 4, sentido horário, então positivo. O HD ele gira em sentido horário também, então mais 2,8571 vezes a distância que seria 1. E temos a resultante desse carregamento distribuído atuando aqui. Essa resultante vale 4 e está aplicada a 2 metros. Então, menos 4 vezes 2. Logo, daqui a gente tira que RD ele é igual, passando tudo para lá e depois passa o 4 dividindo, 1,2857 toneladas força. Bom, se o RD tem esse valor, o RI, só temos essa resultante vertical aqui, o RI está no sentido certo, e ele é igual a 4 menos esse valor de 1,2857
2,857. Isso dá 2,7143 toneladas-força, ok? Então, temos todos esses valores. A soma desse com esse tem que dar 4. É exatamente isso que acontece. A soma desse com esse tem que dar 5. E é exatamente isso que acontece. Nossa estrutura está equilibrada e os valores das reações descobertos. Vou substituir aqui para que a gente possa começar a analisar e fazer o diagrama. Ok, pessoal? Substituir tudo aqui já. Podemos começar com nossos diagramas. Então, vamos começar pelo esforço normal e o esforço cortante, especificamente por essa barra inclinada, tá? Essa outra barra aqui é bem tranquilo de calcular, a gente pode calcular direto e jogar no diagrama. Então, essa barra inclinada, vamos usar novamente aquela simplificação que eu passei para vocês, tá? Então, temos aqui um ângulo alfa e essa barra inclinada se encaixaria naquele nosso primeiro caso, aquela nossa primeira estrutura, que seria uma seção à direita. Então, primeiramente, calculando aqui no ponto D. Então, para isso, a gente vai precisar do seno e do cosseno desse ângulo alfa, né? Esse ângulo que a barra inclinada faz com relação horizontal. Então, vamos calcular primeiramente o seno e o cosseno desse ângulo alfa. Seno do ângulo alfa, ele é igual ao cateto oposto, que é 1, pela hipotenusa DE, que seria a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok, esse é o valor do seno. E o cosseno desse ângulo alfa, bom, se aqui é 1, aqui só pode ser 4. 4 pela mesma hipotenusa, 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado dentro da raiz. Ok, tendo esses valores de cosseno e de seno, a gente pode partir para o cálculo dos nossos esforços. Então, ali no ponto D, vou colocar aqui N no ponto D. Olhando a normal, aquele nosso primeiro caso, e procurando, vamos analisar primeiro essa força horizontal. Essa força horizontal, ela multiplica cosseno e tem o sentido positivo dela para a esquerda. Bom, ela está para a esquerda, logo ela entra como positivo. Então, 2,8571 vezes cosseno desse ângulo alfa. Bom, cosseno do ângulo alfa é igual a 4 pela raiz de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok, esse é o valor da normal devido a essa força horizontal. Agora, devido a essa força vertical. Olhando lá na normal, forças verticais elas multiplicam seno e o sentido delas positivo é para baixo. Essa aqui está para cima, então ela entra como negativa, 1,2857, e vai multiplicar seno do ângulo alfa. Seno é 1 sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vou colocar um igual, depois eu calculo o resultado e vamos agora para a cortante, no ponto D. Cortante, analisando esforço horizontal, vai positivo e multiplica seno. Positivo porque ela está para a esquerda. Então, seria 2,8571 e vai multiplicar o valor de seno do ângulo alfa, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado no denominador e 1 no numerador. Aí vamos ter essa força vertical. Força vertical, analisando a cortante, ela multiplica cosseno. E está positiva porque ela está para cima. Então, mais 1,2857 vezes cosseno do ângulo alfa, que seria 4 pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ficamos com o valor de normal e de cortante como sendo igual a 2,460 tonelada-força e 1,9403 tonelada-força para a cortante. Ok, agora vamos lá para o ponto E, que está presente, vamos calcular desse lado da barra, para essa barra inclinada aqui. Então, para o ponto E, vai ser as forças no ponto D, que a gente já calculou a normal e a cortante devido a essas forças nessa barra inclinada, mais a adição dessa carga concentrada aqui devido a esse carregamento distribuído, que seria 4. Esse 4 é uma força vertical e ele está para baixo. Então, vamos analisar a normal. Normal é a do ponto anterior, que seria 2,460. Aí, força vertical e para baixo, ela é positiva, então mais, ela multiplica seno. Então, é 4 vezes seno, que seria 1, pela raiz de 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ok. Aí, com relação à cortante, temos 1,9403, que é a cortante do ponto anterior, e cortante
O sentido positivo dela é para cima. Como ela está para baixo, ela vai entrar como negativo, menos 4 vezes, e ela vai multiplicar cosseno do ângulo alfa, que seria 4 pela raiz de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3,4301 toneladas força na normal e menos 1,9403 toneladas força na cortante. Então, com esses valores descobertos, vamos agora jogar eles no diagramas. Então, aqui a gente vai fazer o diagrama de normais e aqui o diagrama de cortantes. Então, no ponto D, nós descobrimos uma normal de 2,460. Então, vamos aqui, perpendicular à barra, e marcamos esse valor. Agora, lá no ponto E, descobrimos uma normal de 3,4301. Com esse ponto marcado, eu sei que entre eles tem o carregamento distribuído, então realmente eu devo ligar eles através de um segmento de reta. Logo, temos aqui nossa normal. Nossa normal em ambos os valores deram positivos. Ok, vamos agora para a nossa cortante, né? Nossa cortante aqui em D deu 1,9403. Então, eu venho aqui no ponto D, positivo, e marco 1,9403. Lá no ponto E, eu tenho uma cortante igual a menos 1,9403. Então, eu vou lá no ponto E, perpendicular a essa barra inclinada, e marco o valor de menos 1,403. 9403, né? Assim como aqui, eu ligo através de um segmento de reta. Então, aqui esse valor é positivo e esse valor aqui é negativo, ok? Agora só nos resta essa barra EI. Bom, essa barra EI, analisando primeiramente a normal. Do ponto I até o ponto E, temos apenas uma normal, que seria 2,7143, né? Porque essa daqui é cortante e essa daqui é cortante com relação a essa barra vertical. Logo, só temos uma normal, ela sendo constante até o ponto E aqui, e tem um valor de 2,7143 e está claramente comprimindo aqui a barra. Então, eu vou lá na barra e desenho um retângulo com o valor de menos 2,7143. Um retângulo justamente porque só temos essa força e ela é constante com relação a todo o eixo da barra. Agora, com relação à cortante. Na cortante, nós temos essa força aqui e temos essa força aqui. Eu sei que essa força cortante ela é constante até chegar nessa força de 5 toneladas força. Ok, mas qual? Eu sei que ela tem esse valor também, só preciso saber o sinal dela. Bom, com relação a qualquer ponto aqui de cima, ela gira com relação a esses pontos em sentido horário. Se gira em sentido horário, é uma cortante positiva. Então, vou lá na cortante, até mais ou menos onde está aplicado 5, que seria, pode ser aqui, 2,1429. Temos uma força concentrada aqui de 5 toneladas força. Significa que no meu diagrama eu tenho que ter uma descontinuidade, ou seja, um salto que dê igual a 5 toneladas força. Bom, eu já tenho aqui 2,1429, significa que do outro lado eu tenho que ter 2,8571. E esse 2,8571, que seria a cortante aqui nesse ponto, olhando daqui para cá, ela vai ser constante até no ponto E. Logo, aqui daqui até o ponto E, eu marco um retângulo na parte de dentro que é negativo e tem o valor de menos 2,8571. Menos 2,8571 em módulo, né? Ou seja, só o 2,8571 mais 2,1429 tem que dar o valor de 5 toneladas força. Então, ok, terminamos nosso diagrama de esforços normais e nosso diagrama de esforços cortantes. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora vamos para o diagrama de momentos fletores. Então, para nosso diagrama de momentos fletores, coloquei aqui novamente a estrutura com todas as reações calculadas e vamos começar aqui do ponto I. Bom, no ponto I, eu sei que é um apoio fixo, logo, momento igual a zero. Aí vamos lá para o ponto E. Ponto E é uma rótula. Momento na rótula deve ser igual a zero. Logo, eu tenho zero aqui e zero aqui. A minha linha de fechamento vai ser o próprio eixo da minha viga. Ok, nessa linha de fechamento eu vou pendurar o quê? Vou pendurar o diagrama de uma viga biapoiada em E e I, solicitada por um carregamento de 5 toneladas força. Bom, e qual é esse salto? Esse salto tem o valor de P, que é 5, vezes A, 4, vezes B, que seria 3,
PAB sobre L. O valor de L é 7. Então, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 dividido por 7 dá 8,5714 tonelada força metro. Agora vamos sair do ponto E, que o momento é igual a zero. Vamos lá no ponto D, momento também é igual a zero. Logo, a linha de fechamento novamente é o próprio eixo da minha viga. Bom, sendo essa nossa linha de fechamento, tudo que nos resta é pendurar esse diagrama do carregamento distribuído. Esse daqui é QL ao quadrado sobre 8, né? Então, eu vou no meio, sempre no meio, e perpendicular à minha viga. Então, aqui, na verdade não é sempre no meio, né? Quando é carregamento distribuído, sim, eu sempre vou no meio e perpendicular à minha viga. Aqui, como a gente viu, não foi no meio, né? E penduro esse diagrama. Então, aqui vai ser um diagrama de um carregamento distribuído, que é uma parábola. E esse salto, ele tem o valor de Q, L ao quadrado, sobre 8. Bom, Q é 1 vezes 4 ao quadrado, que é nosso L, dividido por 8. Temos 16 por 8, temos 2 tonelada força metro. Então, esse é o nosso diagrama de momentos fletores. Ok, pessoal. Temos aqui nosso diagrama de momentos, nosso diagrama de normais e nosso diagrama de cortantes para a nossa primeira estrutura. Vamos agora, então, para a nossa segunda estrutura. Então, pessoal, estou aqui com a minha estrutura 2 já desenhada, com todos os carregamentos, então vamos conferir ali. Temos daqui até aqui, nós vamos ter 4 mais 7, 4 mais 7, ok? Aí temos parte do carregamento distribuído 1, e antes de qualquer coisa, temos que substituir os carregamentos, as reações encontradas lá no ponto D, que seria 2,8571, ele estava para a esquerda, eu transfiro ele para cá com o sinal contrário. Mesma coisa dessa força vertical, ok? Então, antes de começar, temos que fazer isso. Bom, agora podemos fazer somatório de momentos com relação à rótula D, pegando essa parte aqui da estrutura. Então, somatório de momentos com relação a D igual a zero. E vou colocar aqui pegando a parte FD da nossa estrutura. Com relação a essa rótula, temos RF multiplicando 7. Então, RF vezes 7. Aí, menos, gira em sentido anti-horário, HF vezes 2. Ok, não temos mais nada dessa parte da estrutura. Tudo isso deve ser igual a zero. Agora eu pego e coloco uma reação em função da outra. Vou colocar o HF em função de RF. Então, passo para lá, passo dividindo. 7 por 2 dá 3,5. Então, HF é igual a 3,5 do valor de RF. Agora, eu faço o somatório de momentos com relação ao ponto B igual a zero. Para o ponto B, nós temos aqui, começando pelo ponto F, nós temos RF girando em sentido anti-horário e multiplica 4. Então, menos, vou colocar aqui embaixo, RF vezes 4. Ok. Temos ainda esse HF, que gira em sentido anti-horário também, e multiplica 4 também. Então, menos HF. Só que HF é igual a 3,5 RF. Então, 3,5 RF vezes a distância, que seria 4. Beleza. Aí temos essas duas forças localizadas aqui no ponto D. Essa força aqui gira em sentido horário, então mais 1,2857 vezes a distância, que seria 11. Aí temos menos 2,8571 vezes 2, ok? Aí temos a resultante desse carregamento distribuído que está aplicado aqui na metade, que tem o valor de 1 vezes 11, que dá 11 toneladas força. Esse 11 toneladas força está aplicado aqui na metade de 11, que seria 5,5. Então, 5,5 metros. Logo, temos mais 11 vezes 5,5. Tudo isso é igual a zero. Agora, não temos mais nada. Então, colocando o RF em evidência, passando tudo para lá, ou passando o RF para lá e deixando isso daqui, depois passando os valores de RF dividindo, a gente encontra RF igual a 3,8294 toneladas força. Bom, se temos o valor de RF, então a gente encontra HF pegando esse valor e multiplicando por 3,5, que resulta em 13,4029
toneladas força. Ok, se temos HF igual a 13,4029, analisando agora as forças horizontais, e temos 2,8571 ambos para cá, então HB ele na verdade não é nesse sentido, ele é neste sentido aqui, e tem o valor da soma dos dois, né? Ele tem que ser igual à soma dos dois para cancelar os esforços em x. Então, HB ele é igual a 2,8571 mais 13,4029, que dá 16,26 toneladas força. Ok. Aí, vamos analisar agora, deixa eu ver, RF, RB. Então, RB. O RB, vamos ver, temos 11 mais 1,2857 para baixo, então temos 12,2857, 12 menos o valor de RF. RF dá 3,8294, ou seja, o valor de RB é 12,2857 menos 3,8294, que dá 8,4563. Então, todos os valores de reações descobertos, vou substituir aqui na nossa estrutura para começarmos a calcular os diagramas. Então, pessoal, temos aqui todas as reações substituídas e agora vamos começar novamente pelo cálculo das normais e das cortantes. Vamos começar agora pelo ponto F. Então, no ponto F, aqui é uma barra inclinada à direita, né? Então, vamos utilizar novamente aquele primeiro caso. Para isso, vamos precisar calcular o seno do ângulo gama e o cosseno desse ângulo gama. Bom, o seno desse ângulo é igual a 2, que é o cateto oposto, pela hipotenusa, que é 2 ao quadrado, mais 7 ao quadrado dentro da raiz. Ok, cosseno desse ângulo gama seria 7, pela raiz de 7 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Beleza, com esses valores descobertos, vamos então para o ponto F. Então, a normal no ponto F ela é igual. Analisando as forças horizontais. Força horizontal, o sentido positivo delas é para a esquerda, essa daqui está para a direita. Então ela entra como menos 13,4029 e multiplica cosseno do ângulo gama, que seria 7 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok, isso é devido à força horizontal. Devido à força vertical, o sentido positivo da normal é para baixo como sendo positivo. Então, ela entra também como negativo, menos 3,8294. Ela vai multiplicar seno do ângulo gama. Então, 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ok, então temos aqui o valor da nossa normal. A nossa cortante no ponto F, analisando primeiramente as forças horizontais, temos que o sentido positivo dela é para a esquerda. Essa daqui está para a direita, então entra como negativa também, menos 13,4029 vezes seno do ângulo gama. Então, 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Agora, com relação a essa força vertical, o sentido positivo da cortante é para cima como sendo positivo, então mais 3,8294. Ela vai multiplicar cosseno desse ângulo gama. Então, 7 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Logo, ficamos com o valor de normal e de cortante como sendo igual a menos 13,9392 para normal e temos 0 para a força cortante. Ok, agora temos que calcular a normal e a cortante ali na barra BD. Bom, nessa barra a gente não tem naquele esqueminha uma simplificação, então a gente vai fazer aqui na raça mesmo, tá? Para isso, eu vou pegar o ponto B, vou colocar as forças que atuam nele e vou colocar essa barra inclinada. Então, aqui no ponto B, temos 16,26, 8,4563 e temos que decompor com relação ao eixo da barra, tá? Então, essas duas forças vão possuir uma decomposição com relação ao eixo das normais e outra decomposição com relação aos eixos da cortante. Então, primeiramente, trabalhando individualmente, essa força de 16,26. Se temos aqui o ângulo θ, se prolongarmos essa daqui no eixo das normais, temos aqui um ângulo oposto pelo vértice, logo isso daqui é um ângulo θ. E essa componente na normal vai ser 16,26, que é a força. Como esse ângulo aqui está junto, então cosseno do ângulo θ. Então, essa daqui vai ser 16,26 seno do ângulo θ.
Agora trabalhando com essa força aqui vertical de 8,4563. Se temos aqui um ângulo de θ, logo aqui seria 90 menos θ, porque tudo aqui é 90. Se aqui é 90 menos θ, aqui só pode ser θ. Então, temos aqui 8,4563 cosseno θ e temos aqui 8,4563 seno θ. Essas são as decomposições da normal e da cortante dessa força vertical aqui. Deixei aqui ao lado também, se vocês voltarem lá no triângulo, seno do ângulo θ e cosseno desse mesmo ângulo. Então, vamos lá. Começando pelas normais, então nesse primeiro caso, temos uma normal aqui no ponto B, que está tracionando a barra, né? Está puxando o ponto B para fora aqui do eixo dela. Então, essa normal é positiva, porque está tracionando, é igual a 16,26 vezes cosseno do ângulo θ, que é 11 pela raiz quadrada de 11 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí, olhando lá para este ponto aqui, temos aqui no ponto B também sendo tracionado, né? Então, essa força, na verdade, a decomposição dela está para cá. Então, tem o mesmo sentido que essa, logo entra como positiva também, mais 8,4563 seno do ângulo θ, que seria 2 pela raiz de 11 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, isso vai nos dar o valor da normal no ponto B. Agora, a cortante no ponto B. Então, analisando aqui a cortante. E para isso, a gente vai analisar os pontos aqui à direita de B, ou para baixo, né? Então, essa cortante, ela gira com relação a qualquer ponto aqui da barra em sentido anti-horário. Logo, se é em sentido anti-horário, é uma cortante negativa. Então, eu vou lá na cortante e marco menos 16,26 vezes seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ seria 2 pela raiz de 11 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok. Aí temos essa cortante aqui no ponto B devido a essa carga vertical. Ela gira com relação a qualquer ponto da barra em sentido horário. Se é em sentido horário, é uma cortante positiva. Então, mais 8,4563 vezes cosseno do ângulo θ, que seria 11 pela raiz de 11 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, isso nos dá o valor da cortante. Então, esses dois valores dão iguais a 17,5104 para a normal e 5,4112 para a força cortante. Então, vamos voltar lá e analisar o que nós temos aqui no ponto D. Então, no ponto D, pegando essa barra, temos a normal e a cortante devido a essas forças concentradas aqui no ponto B, e temos a normal e a cortante devido a esse carregamento distribuído, que nessa extensão da barra, de B até D, a gente pode substituir por uma carga concentrada com o valor de 11 toneladas força. Então, esse 11 toneladas força eu vou fazer aqui na barra mesmo. Então, temos aqui 11 toneladas força. Ela produz uma componente normal nesse sentido. Com relação ao ângulo θ, ele está formado aqui com a horizontal. Então, vamos ter essa força vertical de 11 toneladas força, fazendo um ângulo θ com relação ao eixo das cortantes. Então, essa aqui vai ser 11 cosseno de θ, e essa aqui vai ser 11 seno de θ, ok? Então, vamos voltar lá. Então, desenhei aqui. Temos aqui essa adição devido ao carregamento concentrado aqui de 11 toneladas força. Então, no ponto D vai ser as cargas do ponto B, que a gente já calculou a normal e a cortante devido a elas. Então, seria 17,5104 para a normal. Aí, mais a adição do efeito dessa carga vertical aqui concentrada. Na verdade, não é uma carga concentrada, né? Mas como a gente está pegando agora de B até D, podemos substituir, mas sabemos que é um carregamento distribuído. Tanto que no gráfico ele vai dar uma reta. Na normal, nós temos a adição de uma normal de compressão aqui neste ponto. Então, seria menos 11 seno de θ. Bom, seno de θ é 2 pela raiz quadrada de 11 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso vai nos dar a normal em D, e a cortante seria também a do ponto anterior, que é 5,4112, aí mais a adição do efeito dessa carga aqui. Bom,
Essa cortante, ela gira com relação a qualquer ponto da direita em sentido anti-horário, então é negativa também. Menos 11 vezes cosseno do ângulo θ, que seria 11 pela raiz de 11 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso nos dá o valor da cortante. Calculando isso, nós temos 15,5427 para normal e menos 5,4114 para força cortante. Agora, só resta desenhar os diagramas. Então, aqui para o diagrama das normais, olhando lá no primeiro ponto, que seria o ponto F, nós temos uma normal de compressão igual a menos 13,9392. Aí, já aproveitando e olhando a cortante, temos que ela é igual a zero, tá? Então, menos 3,9392, e ela é constante até o ponto D, porque não tem nenhuma descontinuidade aqui entre F e D. Logo, venho aqui no ponto F, marco menos 13,9392. E como sei que ele é constante, então esse aqui ele é um retângulo. Ok? Retângulo na parte... Vou desenhar aqui na parte de baixo, porque se eu desenhar aqui na parte de cima vai ficar meio esquisito, tá? Então, retângulo menos 13,9392. Como já falei em vários vídeos, em normal e cortante, não importa o lado do diagrama, contanto que você indique o sinal. Ok, agora vamos lá para o ponto B, que seria esse ponto aqui. No ponto B, descobrimos uma normal igual a 17,5104. Então, vou lá no ponto B e marco 17,5104. Ok, agora lá para o outro ponto, que seria o ponto D, descobrimos 15,5427. Então, vou lá no ponto D, que seria aqui, e marco 15,5427. E ligo os dois através de um segmento de reta. E realmente tinha que dar um segmento de reta, porque aqui nós temos a presença de um carregamento distribuído. Nossa, parece um retângulo aqui, mas não é, tá? Claramente isso aqui é um trapézio, tá bom? Só o desenho que está meio esquisito. Ok, esse é o nosso diagrama de normais. Então, acabamos aqui, bem tranquilo. Vamos para o diagrama de cortantes. Então, cortante na primeira barra, como a gente viu, é zero. E aqui, cortante no ponto B, ele tem o valor de 5,4112. Então, vou lá no ponto B e marco 5,4112. Aí vou lá para o ponto D e marco menos 5,4114. Na verdade, praticamente o mesmo resultado, né? Acho que se a gente não fizesse nenhum arredondamento, ia dar o mesmo. Então, menos 5,4114. E ligo os dois através de um segmento de reta. Então, pessoal, esse é o nosso diagrama de esforços cortantes e esse é o nosso diagrama de esforços normais. Bem tranquilo, só ficou chatinho porque essa parte aqui tivemos que fazer individualmente para vocês verem como que aquele esqueminha facilita, né? Imagina se se eu não tivesse passado isso para vocês, vocês teriam que fazer isso toda vez que vocês se deparam com carregamento em barra inclinada, ok? Agora só nos resta o diagrama de momentos fletores. Então aqui para o nosso diagrama de momentos fletores, coloquei novamente aqui a estrutura e esse diagrama está extremamente simples. Vamos começar com o ponto F. No ponto F sabemos que é zero o momento porque temos o apoio fixo. Em D sabemos que o momento é igual a zero porque eu tenho uma rótula. Se em F e em D é igual a zero, eu ligo minha linha de fechamento. Minha linha de fechamento coincide com o próprio eixo da viga. Tudo que eu tenho que fazer é pendurar o diagrama de qualquer carregamento que tiver no meio. Bom, no meio entre esses dois, na verdade, né? Não temos nada entre esses dois, logo, o diagrama vai ser nulo nessa parte F até D. Ok. Agora vamos para a parte BD. Na parte BD temos 0 aqui, pego minha linha de fechamento, ligo aqui, vai ser o próprio eixo da minha viga, e entre esses dois aqui vou pendurar o diagrama desse carregamento distribuído. Agora sim eu vou ter. Então, vou lá no meio e perpendicular à minha viga, penduro o diagrama de um carregamento distribuído, que seria QL ao quadrado sobre 8, que dá 1, que é o Q, vezes L, que é 11 ao quadrado, tudo isso sobre 8. 1 vezes 11 ao quadrado sobre 8 dá 15,125. Ok, então, só desenhar o diagrama de um carregamento distribuído, que é uma parábola. Então esse é o nosso diagrama de momentos fletores, nosso diagrama de esforços normais e nosso diagrama de esforços cortantes. Agora vamos para a última estrutura.
Então, pessoal, temos aqui a nossa terceira e última estrutura. Temos aqui os esforços obtidos no ponto B e no ponto F, transferidos aqui para o mesmo ponto B e para o mesmo ponto F, em sentidos contrários, né? Então, o que era para cima ficou para baixo, o que era para a esquerda ficou para a direita, assim como no ponto F. Nós também fizemos essa troca. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a somatória de momentos com relação ao ponto C igual a zero. Ponto C, uma rótula. Vamos pegar essa parte aqui, GC, da nossa estrutura, ok? Então, temos aqui o RG, ele gira com relação ao ponto C em sentido anti-horário. Então, entra como negativo, menos RG vezes a distância até o ponto C, que seria 6. Temos o HG girando em sentido horário, então mais HG, vezes a distância vertical dele até o ponto C, que dá 6,5. Aí, nessa barra GC, nós temos a presença de uma parte do carregamento distribuído, né? Então, vai estar aplicado na metade desse retângulo aqui, e tem o valor aqui, vamos ver, C, temos 6,5, 6,5 vezes 2 dá 13 toneladas força. Esse 13 toneladas força está aplicado na metade de 6,5, metade de 6,5 é 3,25. Então, está aplicado aqui as 3,25, não sei porque eu coloquei aqui do ponto G, né? Mas seria do ponto C aqui, ok? 3,25, metade, metade. E essa força de 13 gira em sentido anti-horário. Então, menos 13 vezes 3,25. Tudo isso igual a zero. Não temos mais nenhum esforço atuando nessa parte GC da estrutura. Logo, aqui eu vou colocar novamente uma força em função da outra. Então, eu vou colocar RG em função de HG. Então, temos RG, passo 6,5 dividido por 6. Bom, não dá o número exato, então eu vou colocar a fração que deu aqui na calculadora, que deu 13 sobre 12 HG. Aí, menos 13 vezes 3,25 dividido por 6, dá 169 por 24. Então, esse é o nosso valor de RG, ok? RG está em função ali de HG. Agora, eu faço somatório de momentos com relação ao ponto H igual a zero. Então, somatório de momentos com relação a H igual a zero. Defino um sentido como sendo positivo. Vamos começar aqui com o RG. RG multiplica a distância horizontal até o ponto H, que seria 4, temos 6, 9, 13. Então, temos RG vezes 13, girando em sentido anti-horário. Então, menos o RG. RG a gente já colocou em função de HG, que seria 13 sobre 12, HG, menos 169 por 24, vezes a distância, que seria 13 metros. Ok, temos o HG que gira com relação ao ponto H em sentido anti-horário também. Então, menos HG, vezes 0,5. Temos agora, para esse carregamento distribuído, ele não está mais aplicado sobre GC, né? Está aplicado sobre toda essa parte aqui, sobre toda a extensão desse retângulo. A base desse retângulo mede 2, 5, 8,5. Então, temos 2 vezes 8,5, que dá 17. E esse 17 está aplicado na metade de 8,5, ou seja, aqui do ponto G a 4,25, que é a metade de 8,5, mais o valor de 0,5, que seria a distância do 17 até o ponto H. Logo, temos esse 17, ele gira em sentido horário, então mais 17 vezes 4,75. Ok, temos ainda esse carregamento de 1 aqui aplicado sobre 1. Então, temos uma resultante de 1 aplicada exatamente a 0,5 aqui do ponto B. 0,5 porque é metade da base, que seria 1. Logo, essa força de 1 gira em sentido anti-horário, então é menos 1, vezes a distância até o ponto H, que seria, temos 0,5 até aqui, então 0,5 mais 1, 1,5, temos 8,5, vezes 8,5. Ok, temos essa carga concentrada aqui de 8,4563 girando em sentido anti-horário. Então, menos 8,4563 vezes a distância horizontal até o ponto H, que seria 8.
Temos o 16,26, mais, porque ele gira em sentido horário, vezes a distância aqui, que seria 4, mais 4 dá 8. Temos ainda essa carga aqui de 3, gira em sentido anti-horário, menos 3,8294, vezes a distância até o ponto H, que seria 4. Ainda temos esse 13, que gira em sentido anti-horário, também 13,4029, vezes a distância, que seria 4 também. Tudo isso igual a zero, não temos mais nenhum esforço. Então, isolando o Hg aqui, a gente obtém Hg igual a 10,7857 toneladas força. Então, com o valor de Hg descoberto, só substituir aqui no Rg e a gente obtém Rg igual a 4,6428 toneladas força. Bom, com esses valores aqui, só fazer somatório de forças em x e somatório de forças em y. Então, vamos começar pela somatória de forças em x igual a zero. Então, define-se o sentido. Começando aqui pelo Hg, o Hg vale 10,7857. Então, menos 10,7857. Aí temos essa força aqui de 17, então mais 17. Temos aqui uma força de 16,26 mais 16,26. Temos uma força aqui de 13,44029, então menos 13,4029. Temos ainda o HH, que é a nossa força que a gente quer descobrir. Tudo isso igual a zero. Então, HH igual a 9,0714 toneladas força. Agora, para a somatória de forças em y igual a zero, definindo um sentido para baixo, temos Rg, que vale 4,6428 para baixo, então positivo. Aí temos o 1 aqui, então mais 1, mais essa força aqui de 8,4563. Aí temos ainda mais 3,8294. E só. Aí temos o RH, que é o que queremos descobrir. Então, menos RH, tudo isso igual a zero. Logo, RH tem o valor de 17,9285 toneladas força. Então, pessoal, descobrimos as reações de apoio. Vou substituir aqui novamente para que a gente possa começar nosso diagrama de esforços solicitantes. Então, pessoal, com tudo substituído, temos aqui nossa estrutura com todas as reações aqui. Já coloquei os ângulos aqui, chamei esse ângulo de ômega, esse ângulo de ρ, esse ângulo de ρ, e coloquei aqui também todos os valores seno de ômega, cosseno de ômega, seno de ρ e cosseno de ρ, ok? Esse ângulo ρ é um ângulo de 45 graus. Então, vamos começar com a normal aqui em G, indo da barra GC. Então, a normal ali em G, estamos tratando de uma barra inclinada, uma barra que se encaixaria naquele nosso primeiro caso do esqueminha, tá? Então, a gente vai ter força horizontal para a esquerda, então ela vai entrar como positiva, então 10,7857, e ela vai ter que multiplicar o cosseno desse ângulo ômega, que seria 6 pela raiz de 6,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ok, temos essa força aqui para baixo de 4,6428. Se é para baixo, então é positivo, então mais 4,6428. E ela vai multiplicar seno do ângulo ômega, que seria 6,5, dividido pela raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais 6,5 ao quadrado, né? Mais 6 ao quadrado. Só temos isso aqui no ponto G, esse carregamento ele começa a variar a partir do ponto G, logo não entra aqui. Então, vamos ter a nossa normal igual a 10,7273 toneladas força. Ok, agora para a nossa força cortante. Então, a nossa força cortante em G, agora analisando as forças horizontais, nós temos positivo também, então 10,7857. Ela vai multiplicar o seno do ângulo ômega. Seno do ângulo ômega temos que seria esse aqui, 6,5 pela raiz de 6,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado.
Ok, aí temos uma força vertical para baixo, então entra como negativo esse daqui. Então, menos 4,6428 vezes o cosseno desse ângulo, que seria 6 pela raiz de 6,5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Tudo isso é o que nós temos no ponto G, então a nossa cortante em G dá 4,7762 toneladas força. Ok, agora vamos aqui para o ponto C, pegando ainda essa barra GC. Então, no ponto C, indo daqui até aqui, a gente vai ter o carregamento distribuído aqui, que seria 13 toneladas força, né? 2 vezes 6,5. Esse 13 toneladas força é um esforço horizontal, logo eu vou lá. Então, minha normal no ponto C, calcular minha cortante no ponto C. Eu sei que minha normal e minha cortante vão ser a do ponto G aqui, mais o acréscimo devido a esse carregamento aqui horizontal, aplicado na metade. Então, a normal no ponto C, normal anterior, que seria 10,7273. Aí temos uma força horizontal para a direita, então ela entra aqui na minha normal como sendo negativa, menos 13, vezes cosseno do meu ângulo ômega, que é 6 pela raiz de 6,5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Isso vai me dar o valor da minha normal. E a minha cortante é a cortante do ponto anterior, que é 4,7762. Aí, cortante, estamos analisando força horizontal. Como ela está para a direita, também entra como negativa. Então, menos 13 vezes o valor do seno desse ângulo ômega. Logo, os valores de normal e de cortante dão iguais a 1,9097 para normal e menos 4,7762 para a força cortante. Ok? Vamos agora para o ponto H. Então, no ponto H, ela seria uma seção aqui à esquerda, então seria aquele nosso segundo caso do esquema. E vamos ter uma força horizontal para a esquerda, logo ela entra como negativa, então menos 9,0714. E ela vai multiplicar o valor do cosseno desse ângulo ρ, que seria a raiz de 2 sobre 2. Aí essa força vertical, ela está para cima, logo negativa também, então menos 17,9285 e vai multiplicar o seno desse ângulo ρ, que seria a raiz de 2 sobre 2 também. Seno e cosseno são iguais, né? Então, temos o valor da normal como sendo menos 19,0918 toneladas força. Temos ainda a cortante aqui no ponto H. Agora analisando as forças horizontais lá na cortante, essa agora entra como positiva, né? Então 9,0714 vai multiplicar o valor de seno do ângulo gama, do ângulo ρ, perdão, que seria a raiz de 2 sobre 2. Temos essa força vertical aqui, que entra como negativa, então menos 17,9285 vezes raiz de 2 sobre 2, que seria o cosseno desse ângulo ρ. Então, a cortante ali no ponto H dá menos 6,2629 toneladas força. Ok, calculamos aqui no ponto H. Vamos agora para o ponto F. Então, normal lá no ponto F, dei um zoom menor aqui para que a gente possa ver melhor. Nós temos que é a normal do ponto anterior, então menos 19,0918. Aí mais o efeito dessas forças aqui. Vamos analisar primeiro a força horizontal. Então, força horizontal aqui entra como negativa, então menos 13,4029 e vai multiplicar o cosseno, que seria a raiz de 2 sobre 2, porque aqui a gente tem o mesmo ângulo ali com relação à barra, né? Então, menos 13,4025, raiz de 2 sobre 2. Força vertical, ela está para baixo, então entra como positiva. Então, mais 3,8294 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, a normal no ponto F eu vou obter a partir dessa fórmula aqui. Então, a cortante no ponto F, a cortante anterior, menos 6,2629. Analisando a força horizontal lá na cortante, temos que ela entra positiva, então mais 13,4029 vezes raiz de 2 sobre 2. E temos essa força vertical aqui de 3,8294 entrando positivo também. Então, 3,8294
vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo isso, então, vai ser igual a menos 25,8613 tonelada-força para a força normal e temos para a cortante 5,9222 toneladas-força. E eu sei que ela vai ser constante até aqui o ponto C, né? Então, porque não temos mais nenhum tipo de carregamento atuando aqui entre C e F. Então agora a gente parte para esse ponto A e vamos analisar indo do ponto A até o ponto C. Então aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, tá? Eu vou desenhar em separado essa estrutura lá embaixo e vou resolver com vocês ela separado. Então, pessoal, desenhei aqui nossa estrutura. Temos todos os carregamentos concentrados entre A e C e os carregamentos distribuídos também. Então, aqui também eu já coloquei as cargas concentradas quando a gente substitui aqui, né? Temos um aqui, temos dois aqui. Nessa parte de BC nós temos dois, aqui temos nosso ângulo ρ. Aqui temos a carga horizontal 16,26 e aqui nós temos 8,4563. Aí, nesse caso novamente, eu vou ter que decompor cada força individualmente com relação ao eixo da barra. Só que aqui basta eu decompor uma força vertical e basta eu decompor uma força horizontal. Porque eu sei que daí se tiver no mesmo sentido ele vai levar o mesmo sinal e eu vou analisando essa relação, né? Se eles estão com o mesmo sentido, boto o mesmo sinal, e se tiver em sentidos contrários, eu coloco sentidos contrários. Aqui o que vai facilitar bastante é que nosso ângulo é ρ, nosso ângulo é 45 graus. Então, independente da força ser vertical ou horizontal, ela vai multiplicar raiz de 2 sobre 2, porque o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. Então, decompondo primeiramente, essa força aqui de 8,4563, aqui uma força vertical, no ponto B. Temos esse ângulo ρ, que é formado com a barra inclinada aqui, logo temos aqui nosso ângulo ρ. Então, 8,4563 cosseno de ρ é essa força que está junta com um ângulo, e temos 8,563 seno de ρ, seria essa força normal aqui. Aí qual o sentido dela? Então, a gente está varrendo de A até B aqui em uma seção à direita, né? Então, seria uma seção para cá, assim, mais ou menos, né? Então, com relação a essa seção, nós temos o 8,563 comprimindo essa seção, né? E temos a cortante e vamos analisar depois o sinal dela. Então, a normal aqui no ponto B, já de cara, nós temos menos 8,4563 vezes seno do ângulo ρ, que seria raiz de 2 sobre 2. Menos porque ela está comprimindo a seção. Vamos analisar agora esse carregamento aqui no ponto B, essa carga horizontal. Então, temos aqui o ângulo ρ, formado com a barra inclinada. Temos aqui os ângulos opostos pelo vértice. Logo, esse daqui vai ser 16,26 cosseno de ρ. E esse daqui, 16,26 seno de ρ. Bom, essa força aqui está no mesmo sentido dessa. Então, a normal também vai ser de compressão. Então, menos 16,26 vezes cosseno de ρ, que é raiz de 2 sobre 2. Ok, só que nesse ponto B, nós estamos fazendo depois aqui uma seção depois do ponto B, por isso que a gente pegou essas forças que estão aqui, tá? A gente vai ver que vai fazer uma seção aqui entre A e B e a gente só vai pegar essas forças aqui. Agora, esse 2 aqui, ele está no mesmo sentido que o 16,26. E o 16,26 gerou uma normal negativa. Então, esse daqui também vai gerar uma normal negativa. E vai ser 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Bom, esse daqui está no mesmo sentido desse. E essa força aqui, por sua vez, gerou uma normal também negativa. Então, menos 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo isso nos vai dar a normal aqui no ponto B, indo daqui para cá, né, analisando essa barra aqui. E a cortante em B, analisando aqui, temos uma seção aqui à direita, então essa cortante de 8,4563 cosseno de ρ gira com relação à seção em sentido anti-horário. Então, é negativo, menos 8,4563 vezes raiz de 2 sobre 2, ok? Aí temos essa cortante aqui, está em sentido contrário a essa, né? Então, entra como positivo, mais 16,26 raiz de 2 sobre 2. Agora, analisando essa força horizontal aqui, está no mesmo sentido de 16,26, então positivo, mais 2 raiz de 2 sobre 2. Temos essa força aqui de 1, está no mesmo sentido dessa, então negativo, menos 1 raiz de 2 sobre 2. Então, isso nos dá os valores de normal e de cortante ali no ponto B.
Menos 19,5984 toneladas-força para normal e para cortante temos 6,2252 tonelada-força. Então essa é a normal e a cortante em B, indo de B para C. Ok? Agora vamos calcular essa mesma normal, essa mesma cortante, só que indo agora de A para B. Então, normal em B, indo de A para B. E temos a cortante em B, indo de A para B. Indo de A para B, temos só esses carregamentos aqui. Então, seria antes de chegar no ponto B, tá? Por isso, a gente só pega esse 2 e esse 1. Esse 2 aqui, a gente já calculou a normal dele. Ele estaria aqui, ó. Então, dá menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ou simplesmente raiz de 2, né? Aí, temos menos também, esse 1 a gente já calculou, que seria menos raiz de 2 sobre 2. Isso nos dá o valor da normal. E temos a cortante aqui, seria essa parcela aqui. Então, 2 raiz de 2 sobre 2 também, menos 1 raiz de 2 sobre 2. Isso dá menos 2,1213 toneladas-força e temos a cortante igual a 0,7071 toneladas-força. Agora, partindo agora do ponto C. Então, do ponto C, nós vai entrar todos esses carregamentos aqui. Só que aqui a gente já calculou no ponto B, indo de B para C, a cortante é normal devido a todos esses carregamentos aqui. Logo, ela vai ser a normal no ponto B, indo de B para C, né, que é menos 19,5984, e vai ser a cortante do ponto anterior, indo de B até C, que é 6,2252, aí mais a adição do efeito dessa carga horizontal aqui. Então, essa carga horizontal está no mesmo sentido dessa e produz uma normal e uma cortante que a gente já calculou, né? Então, a normal devido a essa carga de 2 vai ser a mesma carga de 2 daqui, e é menos 2 raiz de 2 sobre 2. Bom, só isso. E a cortante, temos aqui embaixo, é mais 2 raiz de 2 sobre 2. Isso nos dá uma cortante no ponto C, uma normal no ponto C, perdão, e uma cortante iguais a menos 21,0126 tonelada-força para normal e para cortante 7,6394 tonelada-força. Agora, só fazer o diagrama, né? Calculamos todos os pontos da nossa estrutura e com isso a gente consegue fazer o diagrama de esforços normais e esforços cortantes. Então, vou colocar aqui novamente a estrutura para que a gente possa ir fazendo os diagramas. Então, começando aqui pelo ponto G. Então, temos aqui o nosso ponto G. A normal no ponto G, nós descobrimos uma normal positiva de tração igual a 10,7273. Então, vou lá no ponto G e marco 10,7273. Estou aqui no ponto G, perpendicular à barra. Aí, nós fomos lá para o ponto C. Então, no ponto C, pegando essa barra GC, nós descobrimos aqui, normal no ponto C, igual a 1,9097. Então, é positiva também. Vou aqui no ponto C e marco 1,9097, bem pequenininho aqui. Então, aqui tem 1,9097 e eu ligo os dois através de um segmento de reta, aqui um retângulo positivo, indicando que toda essa barra sofre tração. Ok, aí depois nós fomos lá para o ponto H. No ponto H, nós descobrimos aqui uma normal de compressão igual a menos 19,0918. Então, lá no ponto H, eu marco menos 19,0918. Então, aqui no ponto H, menos 19,0918. Depois do ponto H, nós fomos lá para o ponto F. Então, no ponto F, pegando esse ponto aqui, depois do ponto H, né, temos menos 25,8613. Então, menos 25,8613. E vimos que ela é constante até o ponto C aqui. Então, ela forma um retângulo daqui de F até o ponto C, assim como nossa força aqui também formaria um retângulo, né? Forma um retângulo, na verdade. Então, liga daqui até aqui, na perpendicular a esse traço que a gente fez aqui. Então, negativo. E esse valor aqui também é menos 19,0918. Ok, fizemos dessa parte aqui. Falta agora dessa outra parte, né? Então, essa outra parte aqui está de fácil acesso aqui em cima. Começando ali do ponto A,
do ponto A igual a zero, né? Então, a gente vai começar aqui do ponto B, indo de A para B. Então, do ponto B indo de A para B, a gente obtém uma normal de menos 2,12. Vou colocar essa normal para cima, tá? Para não ficar incomodando aqui no nosso desenho. Então, aqui eu venho e marco menos 2,1213, ok? Só que aqui do ponto B, indo de B para C, a gente descobriu outra normal também, igual a menos 19,5984. Então, aqui, na perpendicular aqui, marcamos menos 19,5984. Ok. Agora indo lá para o ponto C. No ponto C temos uma normal, perdão, de menos 21,0126. Então, menos 21,0126 vai dar aqui. Então eu marco esse ponto aqui e ligo os dois através de um segmento de reta. Claro, porque tem a presença de um carregamento distribuído atuando aqui, né? Então isso vai gerar na nossa normal uma equação do primeiro grau. Ok? Então esse é o nosso diagrama de esforços normais. Um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, né? Vamos agora para o nosso diagrama de esforços cortantes. Então, de esforços cortantes, começando novamente lá pelo ponto G, no ponto G a gente tem uma cortante de 4,7762. Então, eu venho aqui e marco 4,7762. Aí, o segundo ponto que a gente escolheu para calcular foi o ponto C. Então, no ponto C, nós temos uma cortante com esse mesmo valor, só que negativa. Então, venho aqui na perpendicular à barra e marco menos 4,7762 e ligo os dois através de um segmento de reta. Ok, fizemos o diagrama da parte GC. Depois nós fomos lá para o ponto H. No ponto H, a gente obteve uma cortante igual a menos 6,2629. Então eu marco aqui menos 6,2629 e eu sei que ela seguiu constante até o ponto F lá. Então aqui essa altura é menos 6,2629. E realmente não podia ser diferente, porque não temos a presença aqui de nenhum carregamento distribuído. Então a gente vai agora para o ponto F. Então nesse ponto F a gente calculou a cortante indo de H para F, que seria essa aqui. Agora a gente calculou a cortante no ponto F indo de F para C, né? Lá no ponto C. Então a gente pegou essas forças e jogou aqui no ponto F para ver quanto que dava essa cortante. Então essa cortante, ela está aqui, ó, 5,922 tonelada-força. Então, ela sai aqui do ponto F igual a 5,9222 tonelada-força. E ela segue constante até o ponto C ali. Ok, então terminamos aqui a nossa cortante para a barra CH. Agora vamos para a barra AC e para a barra AB também, né? Então aqui está de fácil acesso novamente. Começando aqui pela cortante indo de A para B, temos 0,7071. Então lá no ponto B, eu marco 0,7071. Uma cortante positiva, ok. Agora lá no ponto B, indo de B para C, nós vamos ter 6,2252. Então, ele vai sair aqui do ponto B. Só que agora a gente fez de B para C, igual a 6,2252. Beleza. Agora vamos para a cortante lá no ponto C. Então, a cortante no ponto C é igual a 7, então vai ser um pouquinho maior aqui. Só para deixar um espacinho separado aqui, né? Para não ficar muito em cima. Mas seria tudo aqui no ponto C. Tanto esse diagrama e esse diagrama. Okay? Então, esses diagramas são os responsáveis por equilibrar o ponto C. Temos aqui 7,6394. Ligamos esses dois pontos através de um segmento de reta. Esse é, então, nosso diagrama de esforços cortantes dessa primeira estrutura, dessa nossa estrutura independente. Ok? Agora só falta o diagrama de momentos fletores, que sempre é o diagrama mais fácil que tem para fazer. Então, pessoal, eu estou aqui com a nossa estrutura aqui para o cálculo do diagrama de momentos fletores. Então, eu vou começar aqui com o ponto G, indo até o ponto C. Então, no ponto G eu sei que o momento é zero, no ponto C eu sei que o momento é zero também. Minha linha de fechamento vai ser o próprio eixo aqui, GC. Tudo que eu tenho que fazer é pendurar o diagrama desse carregamento distribuído aqui. Então, eu vou lá no meio da minha viga, então aqui no meio, e vou pendurar
o QL² sobre 8, que é o diagrama dessa carga distribuída. Então, QL² sobre 8, o Q vale 2, o L seria 6,5, isso dá 10,5625 toneladas força metro, ok? Então, eu passo uma parábola através desse ponto. Esse então é o nosso diagrama de momentos fletores da barra G até o ponto C aqui. Okay? Agora começando aqui desse balanço AC. Então, primeiramente, vamos calcular o momento indo de A até B. Okay? Então, indo de A até B, nós temos aqui esse carregamento distribuído, né? Essa parcela do carregamento distribuído que atua sobre 1 metro, e temos também essa outra parte do carregamento distribuído. Então, o momento resultante aqui seria QL² sobre 2. Eu estou calculando o momento aqui no ponto B, tá? Não tem nada de pendurar. Não é QL² sobre 8. Eu só estou calculando o momento no ponto B devido a essas cargas distribuídas. Então, Q vezes L² sobre 2. Então, vou colocar os valores já. Então, vai ser 2 vezes L, que seria 1² sobre 2. Então, esse gira no sentido horário, né? Aí esse aqui gira no sentido anti-horário com relação ao ponto B, então menos 1, que é o Q vezes L². L também é 1, então 1² sobre 2. Corta esse daqui. Aqui a gente vai ficar com menos não, vamos ficar com 0,5 positivo. Ou seja, lá no ponto B, nós temos um momento de 0,5. Esse momento de 0,5, ele gira aqui em sentido horário. Se ele gira em sentido horário, ele está tracionando a parte de baixo lá, né? Então, eu vou lá no ponto B e marco 0,5 aqui. E ligo esse ponto do balanço, que eu sei que o momento é 0, até aqui, com uma parábola, né? Então, ligo os dois através de uma parábola dessa maneira aqui, ok? Então, agora, eu posso ir lá para o ponto H e calcular o momento aqui no ponto F, ok? Aí eu vou ter o momento aqui, e daqui eu sei que ele vai lá para o ponto B já. A gente liga uma linha de fechamento e sabemos que ele vai lá para o ponto B, porque não temos nada entre F e B, ok? Então, vamos calcular o momento aqui no ponto F, indo de H para F. Então, a gente tem um momento resultante aqui, vamos ver. Temos 9,014 girando nesse sentido, né? Então, 9,014 vezes 4, que dá, falei 0,14, mas é 0,714, tá? Dá 36,2856 nesse sentido. E temos girando com relação ao ponto F, nesse outro sentido aqui, 17,9285 vezes 4, que dá 71,714 tonelada força metro. Então, estão girando em sentidos contrários, a resultante vai dar no sentido dessa aqui, que seria 71,714 menos esse valor. Vou colocar aqui o valor direto já. Isso dá 35,4284 tonelada força metro. Esse momento atuando nesse sentido aqui, então está tracionando a parte de baixo também, é um momento positivo, né? Então ele vem aqui para o ponto F com valor igual a 30, colocar aqui 35, né? 35,4284. Eu ligo aqui no ponto H, que eu sei que o momento ele é igual a zero. Eu ligo lá no ponto B, que eu tenho um momento aqui, ok? Então, esse é o nosso diagrama de momentos fletores. Então, pessoal, é isso. Terminamos o exercício. Agora é só juntar todas essas informações, fazer o diagrama final para esforço normal, esforço cortante, momentos fletores. Mas isso eu deixo com vocês para esse vídeo. Pelo que eu vi aqui, está bem longo já, tá? Vou mandar também para vocês, como esse exercício não tem valor de N, ele não depende do número da chamada, o arquivo do F2 para conferência, tá? Então, vocês podem conferir todos esses valores que eu calculei aqui. Beleza? E também podem ver como que fica o diagrama final. Mas o diagrama final não tem segredo, é só
simplesmente desenhar tudo que a gente fez aqui naquela outra estrutura principal, naquele estrutura tudo junto lá, né? Não tem que fazer resultante nos nó, não tem que fazer nada, simplesmente desenhar tudo que a gente fez na estrutura principal. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido e até a próxima.